Chegou a hora do nosso plantão médico, então se você tem pergunta, já vai mandando pra gente 12996057731. Existem vários remédios que, embora não sejam utilizados para tratar problemas do coração, com uso a longo prazo podem causar o surgimento de doenças no órgão, como é o caso de alguns anticoagulantes, anti-inflamatórios, corticoides. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, só nesse mês de julho, isso é bem incrível. E olha que a gente ainda está no dia 12. O número de mortes causadas por doenças cardiovasculares já chega perto dos 13 mil. Eu fiquei impressionada. Por isso, é tão importante que a gente só faça uso de medicamentos com recomendação médica, principalmente quando for necessário usar por longos períodos. Para entender mais sobre o assunto, a gente conversa com o cardiologista, Dr. João Paulo Alvi. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Obrigado. Eu fiquei absurdada, se existe isso, com esses dados, doutor. É um número impressionante, né? A doença que mais mata no Brasil são as doenças cardiovasculares, 300 mil pacientes por ano. Então é um número muito expressivo, né? Quase 1.000 mortes por dia. E dentre essas mortes de doenças cardiovasculares, também tem aquelas em que o uso indiscriminado de alguns medicamentos potencializa a curto prazo, de forma aguda, um eventual caso de uma morte súbita, por exemplo, uma parada cardíaca, mas, sobretudo, no uso indiscriminado de forma crônica de alguns medicamentos, né? Então, para a gente ilustrar aqui, a gente até tem aqui alguns exemplos desses medicamentos, mas o que é o grande vilão aqui do cardiologista é o uso indiscriminado do anti-inflamatório. Que né? é o que a gente acha que é o mais inocente, que é o mais que inocente, tá tudo bem. que não tem problema nenhum, para tirar aquela dorzinha crônica, né? E o benefício dele é que ele realmente alivia a dor. Mas a longo prazo, de forma inadequada, em dose inadequada, sem orientação médica, ele pode trazer uma série de transtornos. Ele pode danificar o funcionamento dos rins, levando a insuficiência renal, pode danificar a pressão, né, trazendo o quadro da hipertensão arterial, pode, por exemplo, causar uma gastrite. O paciente, às vezes, que já tem uma doença cardíaca, que toma remédio para afinar o sangue, aquela gastrite sangrar, ele tem uma hemorragia digestiva. Então, é só um desses exemplos, né? E a gente tem vários outros, né? O uso, muitas vezes, do anticoncepcional com uma carga hormonal muito alta, muito exagerada, predispõe ao risco de trombose, que pode levar a embolia pulmonar. Então, a gente sempre explica para o paciente que ir na farmácia e comprar aquele remédio, a curto prazo ele pode achar que é um grande benefício, mas a longo prazo a conta vem, né? Então tem que tomar muito cuidado com o uso do remédio de forma inadequada. É necessário? Ok, mas é com prescrição médica. Do contrário, evita. Né? E boa, doutor. E quando a gente, por exemplo, fala dos corticoides, agora é uma época que muita gente toma por causa das alergias. Gente, né? E a gente toma, às vezes, assim, preciso para dormir, porque eu não estou conseguindo, porque o meu nariz está entupido, sei lá. Exatamente. E a gente não tem noção. Assim, eu já vi, doutor, e eu já cheguei a tomar alguns medicamentos que a gente toma e o coração começa meio que a acelerar. Isso acontece mesmo, a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar, principalmente nessa época do inverno, como você falou, Abi, os pacientes usam muito remédio inalatório. E algumas dessas medicações de uso inalatório podem causar taquicardia, que em um paciente que não tem nenhuma doença estrutural no coração, pode não trazer um grande malefício. Agora, num paciente que tem um quadro de uma angina, que tem uma artéria com uma obstrução importante, que o coração está batendo ali a 60, normalmente ele vai lá e faz uso dessa medicação, ele pode bater a 100 e induzir um quadro de um infarto, de uma angina. Então, uma simples medicação, às vezes numa inalação, pode desencadear um infarto. Não é que ela, por si só, levou ao infarto. A doença já existe, mas ela está quietinha. E aí, porventura, há um gatilho que descompensa o coração e leva ao infarto. Como você bem falou do corticoide, né? Ele alivia o sintoma. Só que imagina um corticoide, o que ele tem na composição? Ele tem um componente que é um mineral, que é um sal, e o glicocorticoide, que é um açúcar. Imagina um paciente hipertenso e diabético tomando essa medicação, né? É uma bomba. Então, tem necessidade, tem indicação, o colega, o médico, vai orientar a dose adequada, o momento adequado de usar, quando suspender. Mas do uso inadequado, ele pode fazer aquilo um grande vilão, que poderia ser um aliado, né? E aí, doutor, eu acho que quando as pessoas usam dessa forma, que não é o médico que receita, às vezes ela tem esse tipo de problema, uma parada cardíaca, e nem sabe de onde veio. Assim, algumas das vezes,
o paciente ele faz o uso de forma indiscriminada e ele chega muitas vezes ou no consultório ou no pronto-socorro totalmente descompensado. E essa descompensação, você vai colher a história clínica, ele estava usando o remédio de forma inadvertida, né? Então, por exemplo, o paciente ele teve uma trombose. O médico passou para ele um anticoagulante. Aí ele vai passar o anticoagulante e vai falar, você vai voltar daqui 2 meses para a gente reavaliar. E ele não vai. Não volta. E ele vai tomando o anticoagulante. Aí, de repente, ele vai no pronto-socorro com um choque hemorrágico, uma hemorragia ou intestinal ou eventualmente nasal. E aí você vai vendo a história de medicação, ele está tomando anticoagulante. Há quanto tempo? Ah, tem anos, né? O uso do famoso AS, né? Todo mundo quer tomar o AS, né? Ah, mas o AS vai prevenir o infarto, vai prevenir o derrame. Você pode tomar o AS, você primeiro não tem alergia à composição, não tem alergia ao corante, você é um paciente que pode usar de forma segura, você não tem uma úlcera de estômago, não tem um problema de hemorragia, então um simples AS pode causar um problema muito grave. Isso significa que a pessoa nunca pode tomar? Significa que ela deve tomar com orientação, né? Orientação. Talvez quem está nos assistindo usava na infância mastigar o AS. Sim. Todo mundo fez Ele isso era daí na infância. gostosinho, doutor. Docinho, gostosinho, mastigava o AS, pegava uma cartela e mastigava a cartela inteira, né? Então imagina isso, o dano que pode trazer para o organismo, né? E era muito comum, pegava o AS e mastigava, né? Como se fosse uma balinha. Então é importante tomar esse cuidado porque o uso indiscriminado pode levar a um problema agudo grave e que muitas das vezes esse problema agudo pode ser uma arritmia, às vezes até fatal, mas sobretudo os problemas crônicos, a hipertensão relacionada ao remédio, o aumento da glicose relacionado ao remédio. Muitas pessoas usam os anorexígenos, que são os remédios que ajudam na indução da perda de peso. Sim. Eles podem ser utilizados? Sim, mas com recomendação médica para um perfil adequado, que ele pode gerar num paciente que já tem uma doença estrutural um problema grave, que pode ser uma arritmia fatal, né? Então sempre com recomendação, sempre assim. E doutor, quem já tem essa predisposição ou já sabe que tem alguns problemas no coração, tem que ter mais atenção ainda. Muito mais atenção, com certeza, né? O uso indiscriminado, por exemplo, de antibióticos, né? Hoje a gente tem uma certa regulação do governo federal com relação ao uso do antibiótico através de receita, né? Mas muitas das vezes o paciente ele consegue comprar sem receita médica e toma antibiótico porque o nariz está escorrendo, porque está com dor de barriga, achando que o antibiótico é uma poção milagrosa. E na realidade, aquele quadro muitas vezes já ia se resolver com o paciente se hidratando, fazendo repouso, tomando apenas um sintomático, mas ele vai lá e toma antibiótico. Isso vai criando resistência, na hora que ele precisar de verdade, ele vai ter que usar um muito mais potente, às vezes internar para usar um antibiótico injetável mais forte. Então é esse cuidado que um simples medicamento, uma dipirona pode dar uma reação alérgica, um Tilenol, um paracetamol, quer dizer, tomar cuidado com a medicação, sempre tomar esse cuidado, né? Parece simples, mas não é, Mas minha não gente. é, exato. Tem perguntinha de WhatsApp. Temos uma perguntinha para o doutor, vamos ver aqui, ó. Da Rita de Cássia, de Natal. Boa tarde, doutor Abi, chefe Léo e equipe. Boa tarde, Rita. Depois de uma esterectomia que fiz em 2017, comecei a ter crise do pânico e ansiedade e o meu coração chegou a 147 por minutos. Eu tenho arritmia supraventricular. Devido a isso, estou tomando 2 ansiolíticos há 6 anos e os mesmos eu acredito que não estão surtindo efeito porque eu continuo tendo crise de pânico. O que devo fazer? Obrigado, Rita, pela pergunta. E aí, doutor? Olá, Rita, boa tarde. Bom, existe uma diferença entre síndrome do pânico e uma arritmia supraventricular, né? Então, ela pode sim ter a síndrome do pânico que pode desencadear essa arritmia dela. O fato dela usar 2 remédios para a síndrome do pânico, ela pode estar tratando o pânico, mas não necessariamente a arritmia. Pelo que eu entendi ali, ela trata apenas o pânico, né? Ele pode ser um gatilho para entrar nessa situação da arritmia, mas precisa tratar a arritmia propriamente dita. No caso, existem vários tipos de arritmia. Naquela descreveu, muitas das vezes é necessário um remédio específico para o coração, para a arritmia. Existe o que a gente chama de taquicardia, que é o coração só acelerado, que geralmente tem relação emocional, como por exemplo o pânico. Aí a princípio é tratar o pânico. Né? Agora, no que ela descreveu, parece ser um quadro de uma arritmia realmente. Aí trata o pânico com um remédio específico, mas a arritmia com outro remédio, tá?
E até porque se ela falou que ela tem essa ansiedade, quanto mais ansiosa, Quanto mais ela vai mais ficar ansiosa, preocupada. maior é o gatilho, né? Uhum. Então, existem situações que podem potencializar a arritmia. Uso excessivo de cafeína, estresse emocional, sono inadequado, a ansiedade, o pânico. Por quê? Porque quando há uma descarga de alguns hormônios, como por exemplo a adrenalina, o coração aumenta a frequência e aí pode ser um gatilho para essa arritmia que ela tem. Então, tratar o pânico é fundamental, mas tratar a arritmia, pelo que ela descreveu, também é necessário. Então, ó, fique de olho. Tem mais perguntinhas? Mais perguntinha pro doutor do Instagram agora. Vamos ver aqui, ó. Da Cris Sandra. Boa tarde. O uso contínuo de vitamina B12 e ferro quelado tem algum risco? Obrigado, Cris, pela pergunta. Olá, Cris. Bom, a princípio, a gente quando fala em reposição de vitamina, o termo diz reposição, ou seja, algo está faltando e a gente precisa repor. A mesma coisa a questão do ferro, né? Então, o ferro, se ele está em falta, é necessário, é benéfico essa reposição. Mas se o ferro dela estiver normal e ela estiver tomando, o ferro em excesso pode causar transtornos, pode causar doença como, por exemplo, a hemosiderose, que pode ter uma impregnação no fígado, no coração, inclusive. Então, tem que dosar esse nível. Se ele estiver em falta, é necessário repor. Se, eventualmente, ele já estiver em níveis adequados, ou, eventualmente, até acima, aí é hora de segurar. Mas, como eu disse, orientação médica, né? Tem que ter essa orientação para avaliar esses níveis, né? Nem sempre toda vitamina ela vai estar em falta. Então, se já está num nível adequado, não tem por que ficar suplementando, né? Depois que repôs, parou, né, doutor? Parou, exatamente. Reposição, repôs, Lembrando, parou. né? Na alimentação, você tem muitas vezes essa fonte de vitaminas, de minerais. Dependendo da situação, quando há uma falta, você tem que suplementar através de medicamento. Mas na nutrição, se você tiver uma orientação nutricional adequada, muitas vezes você nem precisa fazer essa suplementação. Doutor, além da gente tomar muito cuidado com essa automedicação, voltar aos retornos médicos, né? Porque Com isso tem tudo a certeza. ver, porque acho que é o certeza. principal que a É. gente acaba não fazendo. Exatamente. Se você tem problema de coração, fique de olho, né? Sim. Mas efeitos colaterais, doutor, é bom a gente sempre ler, observar, independente se você tem ou não problema de coração. Então, é importante na consulta médica o paciente informar as doenças que ele tem, os sintomas que ele tem e, sobretudo, os remédios que ele toma. Porque muitas vezes há uma interação medicamentosa. Por exemplo, uma pessoa que tem gota, que tem um ácido úrico alto, alguns remédios para pressão podem aumentar o ácido úrico. Se ela conversa com o médico na história clínica e ele tem essa informação, ele vai evitar esse remédio. Alguns antihipertensivos podem potencializar um problema pulmonar já que exista. Ele pode tentar um outro remédio. Então, muitas vezes o paciente ele vai na consulta, ele não fala nada, o médico passa o remédio, aí ele liga e fala assim, eu li na bula que quem tem asma não pode tomar esse remédio. Mas na consulta ele não falou que tem asma, né? asma. Então, essa comunicação, essa relação que a gente chama de relação médico-paciente, ela é fundamental. Porque a interação medicamentosa, ela também é muito perigosa. Imagina, por exemplo, o paciente ele já faz uso de um remédio para afinar o sangue. Aí o médico vai lá e passa o outro remédio para ele. Só que ele não falou que ele tomava um remédio. Se ele toma 2, ele pode potencializar uma hemorragia, um sangramento. A gente tem, nessa época do ano, agora até diminuindo um pouco, mas muitos números de dengue, muitos casos de dengue. Sim. E tem uma boa parte da população, sobretudo cardiológica, que como você disse no começo é a que mais mata no Brasil e no mundo, que faz uso de remédios que afinam o sangue. E aí esses pacientes, às vezes por conta, param de tomar. Ah, não, porque está tendo dengue, então eu vou parar de tomar, porque se der dengue pode dar uma hemorragia. Então assim, ele para o remédio achando que pode pegar dengue e ter uma hemorragia. E se ele para o remédio, ele pode ter um infarto, ou pode ter um AVC, ou derrame. Então essa pausa por conta, esse início por conta, ele deve ser descontinuado imediatamente. Sempre começar com orientação e parar também com orientação. Sempre. É essa a dica, gente. Doutor, o senhor é maravilhoso sempre. Muito obrigada, viu? Disponha. Obrigado, eu. Você de casa, se você tem mais dúvidas, continua mandando no Instagram, porque daí o doutor volta e responde todas pra gente, tá bom? E ó, se você que também quiser mandar um e-mail, joaopauloandrade1981@yahoo.com. Obrigada, doutor. Um Disponha. ótimo final de semana. Igualmente. Para todos nós. Para todos nós.